Estamos começando mais um programa, o Avesso do Avesso. O bom do nosso programa é que a gente aqui traz os nossos convidados para bater um papo descontraído. E eu sempre digo com Cristina, com o Robson e até com o nosso convidado, muitos deles chegam aqui um pouco apreensivos e como é que vai ser e tal. E normalmente no final as pessoas saem daqui com aquele gosto de quero mais. Faltou falar isso, faltou a gente abordar aquilo. Porque, na verdade, a gente aqui está contando um pouco da história de cada um, do avesso de cada pessoa. E hoje nós vamos estar aqui conversando com Silvia Salgado, jornalista, que escreve muito bem, mas somos suspeitos, né, Silvia? Porque somos amigos, mas não, de verdade. Ela escreve muito bem, ela assina uma coluna social no Jornal Diário, e é uma forma diferente, até a gente vai abordar isso, de escrever a coluna social. Ela abre sempre com uma crônica lindíssima, muito bem escrita, mas daqui a pouco ela vai estar falando conosco sobre isso. E vamos estar aqui junto também com a nossa querida amiga Cristina Lima. E eu queria saber de você, Cris, tudo bem? Tudo bem. Espero também que você que está em casa esteja tudo bem com você, que nos assiste há tantas semanas já. Eu quero saber o seu aplauso da semana. Olha, eu inicio aplaudindo uma grande amiga que recentemente completou 95 anos de idade, bem vividos 95 anos, a queridíssima, estimada Diva Marina Suppa Goulart, pelo seu trabalho em prol do próximo, por ter sido uma desbravadora na questão do trato, do zelo para com o excepcional em Campos e na região. E falar de tia Diva é muito difícil, porque existe um elo muito forte de amizade entre as nossas famílias e, graças a Deus, nós duas conseguimos preservar esse vínculo, e eu tenho nela um parâmetro, uma referência de vida bem vivida, de correção, de honestidade, de pessoa do bem. Então eu aplaudo entusiasticamente os 95 anos de Diva Marina Suppa Goulart. Cristina, agora falta a sua vaia. Olha, eu vou vaiar a impertinência, a irritação das pessoas na fila dos bancos, dos caixas eletrônicos. As pessoas estão esquecendo as normas básicas do bom viver, do conviver com os outros, com os idosos, a sujeira que fica nos caixas eletrônicos nos finais de semana. Eu acho que é uma questão de respeito com as áreas públicas. E no caso das filas, as pessoas que furam às filas, desrespeitando os idosos, aquelas pessoas que saíram de casa antes, quer dizer, tem sempre um sabido querendo se dar bem. Eu acho isso muito desagradável, acho que a gente tem que respeitar as áreas que são públicas, preservá-las e, sobretudo, preservar também, o direito de cada um, obedecendo a fila, tendo paciência. Tem pessoas humildes que têm dificuldade em lidar com caixa eletrônico, a gente tem que entender isso. Depois do horário bancário, o banco normalmente já não bota mais aquela pessoa que ajuda, então eu acho que a gente deveria refletir sobre isso e ter mais paciência, ter um comportamento mais humanizado e até, mais polido na questão das filas dos caixas eletrônicos. Bem, eu esqueci também de acrescentar no seu currículo, Silvinha, que você é uma observadora crítica do comportamento e dos costumes do cotidiano, das pessoas. E eu acho isso bacana, pelo que eu leio das suas crônicas, das suas... me fugiu agora? Crônica, porque na verdade o cronista, ele é um observador da vida. Você falou em caixa eletrônico, em fila, muitas das minhas crônicas nascem ali, Às vezes uma conversa, um tipo que passa. O cronista é tem que olhar a rua, tem que andar, tem que... Perfeito, mas eu queria, antes da gente falar das suas crônicas, do que você escreve, que a gente gosta muito, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Primeiro quero agradecer estar aqui, é o Avesso do Avesso. E eu estou muito feliz de estar com o Sérgio, estar com a Cristina, são dois amigos que eu tenho. Cristina é de infância, nossos pais, graças a Deus, foram amigos, grandes jornalistas.
e grandes amigos. Nós crescemos juntas, crescemos literalmente. A irmã de Silvia é irmã de leite da minha irmã. É uma amizade muito bonita que a gente conserva, graças a Deus. E Sérgio é meu amigo, muito querido. E essa nova etapa da vida dele, a volta ao jornalismo, e eu estou feliz demais de estar aqui e ser testemunha, participar desse momento da vida deles. E aí eu queria saber um pouquinho da sua história, campus, sua família. Olha, Sérgio, minha história é uma história... Nosso grande mestre Hervé Salgado. Minha história é uma história muito simples de vida. Eu nasci dentro de um jornal. Eu nasci na Rua 7 de Setembro e mamãe me contava que quando ela chegou, nasci na Santa Casa, e quando ela chegou comigo, papai, era um sobrado na Rua 7, que o jornal era embaixo, nós morávamos em cima. Papai muito atrapalhado, ele era muito atrapalhado, desajeitado, não sabia se me pegava, se ajudava a mamãe. Aí mamãe me deu para o operador de máquinas chamado Humberto Belido me levar. Quer dizer, foi Humberto Belido, que era o operador da impressora que imprimia o jornal, que me levou, que me apresentou a minha casa. Então, eu tenho uma ligação com o jornal, com o jornalismo visceral, literal, né? Uma coisa física. Aí eu cresci e tinha uma escada que separava dois mundos, a minha casa e o jornal lá embaixo, né? Era a redação e as oficinas, no tempo que o jornalismo era quente. As novas gerações não sabem o que é isso, né? O jornalismo era quente? Era a quente. As máquinas. As máquinas. Tá, perfeito. Não era o sistema que é hoje de impressão, né? Eram máquinas que derretiam o chumbo. Tipografia, né? Tipografia. Perfeito. Eu acompanhei, fui lá muitas vezes. A trabalheira, né, Silvia? Então, aí eu pagava a boneca e subia no fardo, Clabin, eu me lembro. Papel Clabin. Eu subia, escalava e ficava lá em cima, brincando com as minhas bonecas. Aí uma era jornalista, outra estudava trabalhava na Linotipo. Então foi o meu universo. Seu mundo, seu universo. Perfeito. Aí eu fui para o colégio, estudei no Externato Regina, fiz as minhas amizades no Externato Regina, mas meus primeiros amigos que eu escolhi foram dois jornalistas, dois veteranos. O gerente de jornalismo chamava-se assim naquela época, de A Notícia, era Paulo Galvão, e o nosso querido Moacir Fonseca. Foram meus amigos. Assim que eu, pequenininha, ia para conversar com eles, as minhas coisas. E Paulinho Galvão, no final da tarde, me levava no Bar São Jorge para me dar um picolé de coco da Que Bom. Porque a Rua 7 de Setembro era tudo de bom. Tinha o jornal, tinha o Bar São Jorge, né? O Bar São Jorge, para quem não sabe, foi um bar emblemático em Campos, que reunia a boemia. Os maiores boêmios de Campos se reuniam às 6 horas da tarde para o happy hour, que não tinha esse nome ainda. E foi também, sem ele saber, a primeira delicatessen de Campos. Era a maçã mais bonita, que vinha da Argentina, o bacalhau mais do Porto, os vinhos, seu Alain, seu Almir. E ali também eu peguei o gosto pela boemia. Eu queria crescer para sentar ali. No meio, achava aquele mundo maravilhoso. E você, pode falar. Aí minha mãe ficava muito preocupada, porque antigamente tinha um caderno, que a gente chegava, eu pedia as coisas, seu Almir, seu Alain anotava e eu assinava. Assinatura de criança, né? Mas eu não vinha embora, eu pagava as coisas, ficava escondida, tinha um saco de arroz, de feijão, eu ficava ali para ouvir as conversas. Mas não era para fofoca, não. Porque eu achava uma coisa interessante. Aquelas pessoas conversando. E eu queria crescer depressa. Aí a mamãe mandava a menina me pegar pelas tranças. Chegava em casa, botava de castigo, né? Você não pode ficar lá. Porque o papai me dizia o seguinte: Silvia, você atrapalha uma criança
Porque às vezes eu sentava na mesa, ficava quietinha. Você atrapalha, porque eles estão conversando. Seu pai ia, Silvia? Ele ia sempre, ele era frequentador desse tipo? Mas eu ia numa hora que ele não estava. E sentava. Aí eu realmente, uma criança constrange. Um monte de boêmio, contando piada, naquele universo maravilhoso, uma criança ali... É verdade. Aí... Dessa boemia, você lembra de alguns nomes? Ah, todos, gente. Jarbas Peck, a família Peck, né? Uhum. Jarbas foi um dos maiores. Messier Pavonet, Elmar Martins, Del Braga. Os maiores boêmios de campo passaram criança, pelo Bar São Jorge. Eu me encontrei muito ali com Celso Cordeiro, que é meu irmão. Celso Cordeiro? Ele era ali, trabalhava na notícia. E aí veio a outra... Eu ia muito ali em função de encontrá-lo. Mas aí já veio uma outra geração de boêmios. Já era outra geração. Já era outra. Aí que se juntou a essa. Mas a da minha infância era essa aí. Aí da minha adolescência... Eu acompanhei Celcinho ali no Bar São Jorge e no Barril. No Barril. Me lembro do Barril. Mas eles saíam dali. Né? Eles faziam um pit stop ali. Aí começaram a aparecer os bares em Campos. E ali, mas o Bar São Jorge, né, foi um grande reduto da inteligência campista, né? Era Churchill. Ali se fazia jornal. Os intelectuais se reuniam ali. Isso, é verdade. Com os boêmios. As peças de Churchill nasceram ali. Isso. Né? E veio Celso, veio Cunha, que não bebia, tomava Guaraná, mas ia. Cunha não bebia? Cunha nunca bebeu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época, o Aloysio Barbosa já frequentava também essa roda? Porque a Aloysio passou pelo jornal. Ah, claro. Aloysio... Não nessa fase da minha infância. Não, a Aloysio mais tarde. Mais tarde. A minha infância era Paulinho Galvão, Moacir Fonseca. O Paulinho ainda está vivo? Não. Mas essa veia jornalística foi mais... Porque você tem... São quantos na sua família? Você... Eu e minha irmã. E a sua irmã, mas ela não. Ela tem um olhar, né? Ela casou-se muito cedo, tomou outro rumo, mas nós todos, meus sobrinhos também, tem esse olhar. Né? Esse dia eu dei Você tem sobrinhos que não, enveredaram? São pequenos, né? Mas esses dias, ele tem um que eu estudava em Campos, que ele mora numa fazenda aqui perto. Ele chegou muito nervoso do colégio, falou: tia Silvia, eu tenho uma matéria para te dar. Eu falei: morreu uma irmã do Lauro de Vicunha. E ela é muito antiga, ela tinha 80 e poucos anos. Olha, eu já mandei pegar a fotografia dela. Aí eu olhei para ele e falei, eu estava diante de um jornalistazinho. Né? Porque ele viu que aquilo era notícia. Identificou, né? Identificou. Então, pode ser que ele não seja, a gente não sabe. Claro. Né? Mas esse olhar nós temos. Claro. Ele inclusive, ele pediu a foto à diretora. Então, ele é jornalista. Você, desde criança, você tinha essa percepção, Silvia, que você seria jornalista, que seu mundo Você sabe que eu seria tenho uma certa... Como é que era? Seu pai, que você conversava com seu pai sobre essa Eu vou confessar uma coisa que eu nunca falei. Eu, sei lá, eu tenho uma certa bronca de uma coisa. Ninguém me perguntou o que eu queria ser. Ele não foi um dia, como tudo na vida, Ângela Bastos adoeceu e Cunha virou-se para mim e falou, senta aí e faz. E eu comecei muito menina, fiz, ele corrigiu e fui ali. No próprio jornal da notícia. Fiz tudo, fiz até futebol, eu cobri até futebol. Papai tinha uma coluna chamada O Gandula, que era muito interessante. Ele era Goitacás doente e recebi uma carta de Zé Preto e Branco falando mal do Goitacás. Bom, você vai contar essa historinha, Silvinha, daqui a pouco. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós vamos estar conversando, falando sobre o Goitacás Futebol Clube, né? Sobre o Gandula, com a Silvia Salgado, que é jornalista e que está aqui junto conosco, nos dando prazer desse bate-papo.